citou, o que acontece no lado espiritual. E no decorrer do vídeo a gente vai parando e falando, certo? Para explicar. Antônio Carlos Tonini volitando com um companheiro que vai acompanhá-lo até a casa espírita, de uma região que ele conhecia bem. Ele morou nessa cidade, trabalhava noutra casa, era um trabalhador espírita, desencarnou e, do outro lado da vida, quis conhecer o que acontecia durante uma reunião. Já que do lado de cá ele tinha conhecimento, do lado de lá ele queria saber como as coisas funcionavam. Muito bem, costumo brincar que nessa cena em que eles estão volitando, você não deve tentar fazer isso em casa, porque com este corpício ainda não é possível volitar. Já dentro da casa espírita, eles são recebidos por um responsável. Toda casa espírita, todo núcleo, em qualquer organização terrestre, sempre existe um espírito responsável que cuida do bastidor. E a casa espírita não é diferente. Joel é o espírito encarregado dessa direção. Ele recebe Tonini, o cumprimenta e aproveita para apresentar a Tonini Marcos, o espírito que está logo atrás do Joel, à direita, é que ficará responsável por acompanhar Tonini nas suas observações durante a reunião. Logo em seguida, o mesmo Joel reúne todos os trabalhadores, horas antes até da reunião começar aqui na Terra. Todos os trabalhadores se aproximam, vão ao salão principal para a prece e para a sua preparação. Costumo brincar também que nessa reunião de espíritos não tem nenhum anjo com asa. Os espíritos, nada mais, nada menos, são aqueles que saem da Terra e continuam suas experiências do outro lado. Portanto, há muito trabalhador aqui da Terra que desencarna e continua trabalhando na sua casa de origem. Por exemplo, Toninho, ele era trabalhador material, desencarnou e foi na casa dele para ser olhado e ver como é que funcionava no além. Como essa daqui, por exemplo, a gente não está vendo, né? E aí ele foi com o guia, que é aquele outro, né? E viu todo esse trabalho feito lá espiritual e também foi trabalhar. Ele se tornou também trabalhador da casa. Por isso que ele foi chamado para ver todo esse serviço ali. Começam as observações ainda sem o público ter chegado à casa. Uma das coisas que a que Tonini se refere é que toda instituição tem uma equipe de defesa, uma equipe de segurança. Por que isso? Ora, porque aqui na crosta aglutinam-se muitos espíritos que não têm o ideal do Cristo, estão distantes das lições de Jesus. E, portanto, eles poderiam invadir o ambiente. É preciso ter seguranças para isso. E já no salão principal, o Tonini mostra, numa posição mais alta, como se estivessem numa outra estrutura, e veremos mais adiante como é que isso é feito, dois responsáveis pela segurança estão dentro do salão, com um dispositivo que permite, eventualmente, se for necessário, sedar com um pequeno raio, que não mata ninguém, mas pode sedar um espírito que esteja presente à reunião, e ainda que tenha sido autorizado, na hipótese dele ter um surto, ele possa simplesmente ser sedado sem causar maiores constrangimentos ao desenrolar da reunião. Então, o Marcos mostra ao Tonini esses dois espíritos que já estão apostos para essa eventualidade, quando os encarnados e os desencarnados forem admitidos ao salão principal. Falamos então de uma primeira equipe, que é a equipe de segurança que a Casa Espírita deve e tem. E aí a gente tem a impressão de ser duas guaritas. Duas guaritas mesmo, de beneficiários, de prédios. E eles dois estão fazendo a segurança para que não haja interferência de espíritos que não queiram valorizar a reunião. E se for o caso, eles colocam até para dormir, que ele falou aí, com um material energético que eles possuem. Então isso aí é muito importante na casa espírita. É como se fosse dois seguranças em uma muralha bem grande. Né? E eles estão transmitindo esse raio energético para poder a reunião ficar guardada. Agora vamos falar de uma outra equipe que também a Casa Espírita tem. É a equipe médica.
o responsável pela equipe médica já está no ambiente que será utilizado para os passes e observa-se que 2 trabalhadores carregam uma espécie de ânfora à mão e o Tonini pergunta o que é isso ao Marcos. E o Marcos explica que aqueles são recursos colhidos na natureza. Aqui na natureza densa, mas eles recolhem os fluidos que são emitidos pela natureza densa. Vamos ver que tipos de fluidos são obtidos na natureza. Essências que saem das árvores, das raízes, das cascas das árvores, muito antes das folhas, mas também dos frutos e também das flores. E é claro, não podemos esquecer da água, o solvente universal, de onde saem muitos recursos para o tratamento na casa espírita durante a atividade do passe. Portanto, esses fluidos que são manipulados, juntos com a doação particular de cada espírito que secunda o passe e de cada doador de fluidos aqui encarnado, que normalmente chamamos de passista, esses 3 recursos, os recursos do mundo espiritual, os recursos da natureza, os recursos dos espíritos e os recursos do encarnado, compõem uma trilogia que vai receber um 4º elemento, que são recursos de mais alto. Mas nós falaremos isso mais à frente nessa história. A purificada que a gente faz aqui, eles têm todo esse preparo no além. Por isso que a gente vai para ali, faz aquela preparação, ora, canta, e pede, porque do lado espiritual nós temos feito isso daí, colocando dentro da água aqui material, essa água espiritual, essas essências, esses fluidos que são trazidos pelos irmãos, colocados dentro da água purificada para que a gente possa absorver. É todo esse preparo que as culturas tem que fazer isso aqui também na nossa sala. Ó, você viu que vai ser 3 elementos: o passista, a água purificada e os fluidos. Então, para tudo isso acontecer, nós temos que estar equilibrado, porque essa água purificada ela vai ter os elementos da gente, material, animal, e do mundo espiritual que são trazidos por aqueles irmãos. Então, você vai para a sala de passe, tem que estar preparado. Você não pode ir com toda aquela energia que você... Não, é uma coisa séria. Alimentação, pensamento, né, disciplina. O passista tem que ter orientação, fazer cursos, tem que fazer estudos, para poder ter uma prática adequada a esse trabalho. Que aí é tipo uma enfermaria, não, é uma enfermaria. Mas vamos tratar com medicamentos espirituais e fluídicos, materiais também, das pessoas que estão naquela sala fazendo essa preparação. Agora o outro 4º elemento, a gente vai ver aqui. Conhecida a equipe médica, vamos passar a uma equipe que normalmente nós não temos notícia, de que nós não temos notícia usual. Uma equipe que faz o trabalho com equipamentos na casa espírita. A cena que você está vendo agora mostra alguns desses equipamentos. Talvez haja um excesso de equipamentos na cena que você está vendo, mas há intercomunicadores e há outros dispositivos até que nós nem conhecemos. Mas vamos pelo menos mostrar um desses dispositivos e como ele trabalha e como ele funciona, que é esse dispositivo que o Tonini está observando, em primeiro plano. Então, os espíritos estão preparando alguns dispositivos, muitos dos quais nós nem conhecemos, mas este em particular nós vamos detalhar mais à frente. Há uma outra ocorrência nessa cena. Há um espírito ajeitando uma tela que não será visível aos encarnados. Essa tela, ela vai fornecer base para imagens lá na vida espiritual, para os espíritos que estiverem assistindo à palestra. Falaremos mais sobre isso também depois. Parece um tablet, né, aqui, ó. E ali o celular, né, a impressão que a gente tem. Esses equipamentos vão ser usados aí na reunião. Mas é preciso, eles usam porque tem necessidade dos equipamentos, né. Então esse trabalho é feito na reunião também, onde é uma reunião séria, disciplinada, organizada, dentro dos preceitos de Jesus. O Evangelho está sendo feito aí e aqui na nossa também.
Eu acho que toda casa também. Então, eles usam esses equipamentos para poder trabalhar nas energias nos fluidos que vão ser usados aí na reunião. Então, esse telão aí que a gente não está vendo. Aí tudo que está sendo feito aqui, eles colocam nesse telão e é transmitido lá para o outro lado da vida, em algum lugar, para que eles possam assistir. Vocês assistiram o nosso lar, vocês viram um telão bem grandão assim. Aí lá na emergência tinha outro telão pequeno e tinha uma senhora rezando lá na terra pela filha dela e ela mostrou na tela a imagem da mãe rezando para que ela recebesse a oração. Assim funciona essa tela. Ele transmite o que está acontecendo aqui para um lugar no mundo espiritual que eles precisam ouvir, necessidade, e assistem como nós estamos assistindo aqui. Mas telão aí é espiritual, não é material não, é para os espíritos. Agora sim, está chegando a hora do público ser admitido ao centro espírita. Como é uma casa muito grande, alguém que mora no centro, que faz o serviço de zeladoria do centro, está indo abrir a porta, enquanto Marcos e Tonini, em primeiro plano, fazem comentários a respeito. Na imagem seguinte, uma coisa que não sabíamos como os espíritos faziam. Está certo que o desenho pode ter sido exagerado, porque nós não temos noção de como essas coisas funcionam do outro lado da vida. E mesmo a descrição de Tonini não é suficiente para nós idealizarmos que desenho poderia ser feito. Muito bem. Na imagem, você vê uma espécie de luminosidade como se fosse um portal. Para quem assistiu filmes em que há portais para serem atravessados, não é? Esse seria um portal. Qual é a finalidade desse portal logo à frente da entrada de uma casa espírita? É exatamente para evitar que espíritos não autorizados entrem naquele ambiente. E não é preciso ninguém ficar impedindo a entrada deste ou daquele, o que seria muito constrangedor. É um portal iluminado e que só permite passar espíritos acima de determinada frequência de pensamento. Portanto, nós não temos maiores preocupações quando entramos na casa espírita desse jeito, porque os espíritos não autorizados ficam lá fora. Naturalmente, há aqueles casos difíceis, por exemplo, de uma ligação obsessiva entre um encarnado e um desencarnado, cuja separação talvez não fosse conveniente. Há mesmo referência na bibliografia espírita que uma obsessão de muito tempo não pode ser desligada de uma hora para outra, porque inclusive pode haver prejuízo de saúde e às vezes até de morte para aquele que está encarnado. Esse portal, então, tem essa finalidade. Separa sem precisar ninguém ficar lá impedindo a entrada deste ou daquele e, portanto, não constrangendo os trabalhadores. Vocês vão notar aí que há trabalhadores encarnados entrando, há inclusive uma criança dando a mão à sua mãe. Estão entrando porque a Casa Espírita também tem, no dia da reunião pública, um espaço reservado à noção espírita e evangélica, segundo o Espiritismo, para crianças e jovens. E essa casa tem essa atividade durante a reunião pública. É uma casa grande. E você pode ver também, à frente da imagem, vários espíritos, com o perispírito de tonalidades diferentes. Foi usada a cor escura para mostrar aqueles espíritos que estão aqui na crosta, e que não conseguem ascensão, e, portanto, diante daquela luz muito grande que o portal oferece, muitos até confundem como sendo ali a porta do céu. Há essa referência. Mas não é o céu, é aqui uma casa espírita, recebendo necessitados do mundo espiritual e também aqui do mundo material. Estes espíritos mais escuros na cena, eles não estão autorizados a entrar, e isso é feito de maneira muito natural, como já expliquei. E aí você vê as figuras, mas você pode dizer assim, mas eles não são necessitados, estão precisando de ajuda? Nesse momento aí, não. Eles não estão em condição, porque eles não estão na frequência da reunião. Ele acabou de falar ali. Eles estão na frequência de querer fazer outras coisas, menos assistir a reunião e ter ajuda. Por isso que eles estão daquele jeito ali, ó. Você vê que as figuras são escuras,
negras, né? Tem um cajado e tal. Então, como eles não estão querendo, mas essa intenção de se melhorar ainda, aí eles são barrados por esse portal, que é feito aí espiritualmente, eles não são autorizados a entrar. Só que entra é aqueles espíritos realmente que já estão na frequência de ser ajudados. Muitas vezes, olha, eles ficam, por exemplo, na segunda-feira eles não entram, porque não tem corporação. Porém, na terça, eles recebem uma ficha lá fora. Vamos dizer assim, né? Por exemplo, a gente não tem como explicar. E eles já são credenciados a entrar durante a pergunta. Mas para a palestra, eles não podem. Não podem. Vai ter, mas não esses aí, vão ser outros que já estão lá. Exatamente. Assistir a reunião. Então tem essa dinâmica. É interessante, eles não conseguiram ainda a ascensão suficiente para ir com uma reunião dessa. Então eles são barrados porque eles não estão ainda realmente com uma preparação para ser socorrido. Até a cor que eles usaram, a cor escura, para denominar a baixa vibração deles. E eles são barrados por esse portal que apareceu aí, que é como se fosse uma luz, vamos dizer assim, no céu, como ele falou. E os encarnados entrando, e eles lá sem poder entrar, porque não tem como, não tem condição, não pode de tudo, que eles conseguissem passar por esse portal. Quem sabe futuramente eles possam, né? Mas agora ainda não. Mas não é o céu. Porque essa permissão de entrar depende da evolução espiritual de cada espírito, né? Aí a espiritualidade comanda a reunião dessa casa. Eles sabem quem é que é permitido entrar e quem não é. Eles não estão com a permissão de entrar. Entendeu? É como se eu estivesse ali na porta, um monte de gente querendo agredir o centro, a doutrina espírita e nós. Então eles são barrados ali, portam o fecho, eles não vão poder entrar. Encarnados, por exemplo. Né? E aí a espiritualidade vê que eles estão com outras intenções, menos essa de aprender ainda. Não chegaram a esse patamar. Porque lá dentro, essa reunião comum não tem doutrinadores, né? Isso aí é palestra. Aí eu não vou entrar os corretores porque não tem pessoas que não estão preparadas para fazer doutrinado. Mas mesmo assim, vai ter socorro para os que conseguiram entrar, os que foram selecionados, que têm autorização. Mas não corporação. Só se for um caso de emergência. Que a palestra é pública. Não é de mediunidade. Aí eu pergunto, como fica um encarnado numa situação dessa? Porque eles sabem que chamam os espíritos para vir para a reunião. Como é que fica a pessoa? Esses aí não fazem parte dos encarnados, não. Sei. Eles são, vamos dizer assim, são transeuntes, querem penetrar. Não foram convidados, não foram chamados, não foram autorizados por ninguém. Eu acho que a pergunta dela deve ser... Agora, se você traz não é esse. A minha pergunta é, por exemplo, eu convido os... Sim, mas não são esses que você convidou. Esses aí estão lá fora querendo invadir. Você vem, vamos, meu irmão. Entendeu a pergunta? Eu já percebi também. Só que os seus convidados não são esses aqui. Eles vão entrar com você. Sim. Os que você convidou. Esses são autorizados. É a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo, meu tio, meu filho, que eu sei que está lá sofrendo, e tal, e tudo. Aí eu faço uma prece. Entendeu? Aí tudo bem. Mas esses amigos aí, eles estão ali, ó. Entendeu? Já fazendo o que não é para fazer. Quando for a hora deles forem socorridos, não nessa reunião ali, nem aqui, aí chega a hora. Vamos ver se eu não Vamos dar mais fácil para ela. O espírito que me procura, ele não falou aqui na frequência do trabalho, da casa, se você frequenta essa casa, você está nessa frequência. Os espíritos que me procuram, para referir, estão na mesma frequência também. Estão na mesma frequência. exatamente. Sim. Não é contraditório. Certo. Por exemplo, uma pessoa vai assim, fulano, reza lá por mim, bota meu nome na vibração, aí você bota. Aquela pessoa que está lá, como uma pessoa que pediu hoje para mim, ela pode estar com sofredor. E na hora que eu penso, o nome dela aqui na hora da abertura da prece, eu penso e faz aquele vínculo, e aí eu trago o sofredor para cá. É outra história, não é essa. Essa aí eles estão no meio da rua. Certo. Ou estão lá embaixo, aí queria fazer o que não deve. Por isso que eles não foram convidados. Olha aí o estado, né? Agora vai chegar o socorro, mas não dessa maneira aqui. Outra maneira. Muito bem.
Já dentro da casa, passemos a outro momento importante na reunião. É o momento de preparação. A reunião está por começar. A maioria das casas usa o recurso da música ambiente, da música de fundo, suave, mas que emociona e que fica permanentemente recebendo os companheiros que estão chegando. Mas em algumas casas há também a música ao vivo, onde um trabalhador que toca algum instrumento, quase sempre o violão, e também canta, faz uma apresentação, às vezes até mesmo uma prece musical. Na imagem que você está vendo, esse trabalhador tocando violão faz então a preparação do ambiente. E aí já chegam os primeiros recursos de instâncias superiores. Essa referência de recursos que vem de instâncias superiores foi pela primeira vez mostrada na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, chamada Os Mensageiros, o segundo livro da série André Luiz. Foi lá que André Luiz, pela primeira vez, falou que na hora do passe feito lá na vida espiritual, também existem recursos chegando de mais alto, mostrando que há uma hierarquia muito interessante que nós vamos conhecer um dia, ou vamos relembrar um dia, de como funcionam os trabalhos intercessórios. Esses recursos caindo sobre o orador caem também sobre toda a plateia que já está presente, como se fossem pequenas pétalas, pequenos flocos de energia. Caem sobre todos para melhorar a condição ambiente. Não é ainda o passe, mas os recursos chegam logo no início como uma preparação dos trabalhadores, para quem vai fazer a palestra, para os demais trabalhadores e também para o público que vai ouvir e participar. É por isso que a gente canta. Muitas casas não cantam como a gente canta. Colocam músicas instrumentais, como ele falou, recursos que não são ao vivo. Nós cantamos ao vivo e a cores. Então essa preparação é muito importante. Tanto músicas instrumentais, como a gente coloca às vezes, né? Tem vezes que colocam música instrumental, você chega sempre fica lá, depois vai à prece sem cantar. Nós somos cantores, vamos dizer assim, desde quando a casa foi fundada, a Dona Maria Coronel usou o recurso da música. E aqui até hoje a tradição nunca deu errado. Graças a Deus sempre deu certo. Né? Embora a nossa voz não seja adequada, mas é um recurso. Então, ele citou aí, e é verdade. Quando nós estamos cantando, a gente eleva a vibração, vem as energias, vem os fluidos, e todo mundo embora a gente não veja, e vamos dizer assim, não escute, a gente pode até sentir a energia, muita gente sente. Também se não sentir, isso não quer dizer que não foi energizado, não. É questão de você estar com sensibilidade aflorada ou não. Esses blocos a gente vê isso aqui, é claro que a gente está vendo os blocos cair aqui, né? Mas com certeza, se não vier os blocos, vem de outra maneira na hora do cântico. Então é importante a gente estar ligado na hora da música, com o pensamento elevado, para que isso aconteça entre nós. E com certeza. Muito bem. Feita a prece, começa a reunião. O orador está à mesa, ladeado por 2 cooperadores encarnados, que o sustentam na atividade com recursos energéticos, e atrás dele, 2 espíritos fazem a sustentação do outro lado da vida. Em primeiro plano, você nota que algumas pessoas estão na plateia, e nós vamos prestar mais atenção nessa moça que está mais à esquerda do vídeo. A palestra começa e um jato de luz que liga pensamento do espírito que está atrás do orador encarnado e a mente do orador mostra o seguinte: a ideia é passar que existe uma ligação de quem fala na casa espírita com a mentoria. Pode ser o mentor do próprio orador ou alguém mais, que está ali para secundar a fluência das ideias. Mas um detalhe: esse espírito que está por trás disso, que facilita as lembranças do orador, não pode nunca colocar na boca do orador, ou melhor, terá muita dificuldade de o fazer, nunca não deve falar, caso a informação não esteja no conhecimento do orador. Se o orador não conhece uma história que seria muito bom contar naquele momento, mas ele desconhece essa história,
ainda que o mentor conheça a história, ele terá muita dificuldade de passar isso. Por quê? É como se nós, não tendo um arquivo no computador, quiséssemos chamá-lo, quiséssemos buscá-lo. Nós não vamos conseguir. Por quê? Porque o arquivo não está lá. Portanto, o orador traz o seu conhecimento, é com este conhecimento que os espíritos trabalham. Claro, pode haver exceções. Às vezes, uma providência, uma visão, uma imagem pode ser mostrada ao orador. A audiência do orador pode ser ativada, de modo a ele falar uma coisa, vendo o que está acontecendo, para ilustrar melhor. Mas isso nem sempre acontece para a maioria dos oradores encarnados aqui. O fato é que a palestra desenrola e, normalmente, nós não imaginamos o que está por trás de uma palestra. Porque na mente daqueles que assistem à palestra, os pensamentos estão sendo trabalhados. As ideias do orador, sendo colocadas, acabam despertando os pensamentos de todos os encarnados. Esta jovem, em primeiro plano, tão logo o orador faz uma referência às atitudes evangélicas, do respeito ao próximo, faz com que a moça lembre imediatamente de um episódio daquele dia, no início do dia, que ocorreu entre ela e sua mãe. Por uma bagatela, uma coisa mínima, ela brigou com a mãe antes de sair para o trabalho. Falou-lhe rispidamente e depois saiu, como a gente costuma dizer, pisando nas tamancas, bateu a porta e deixou a mãe entristecida. Pois, quando o orador fez a referência evangélica, imediatamente ela se lembrou do inconveniente que plantara no coração materno. E ouvindo a palestra e a referência evangélica, propôs a si mesmo, quando chegar em casa, vou pedir desculpas à minha mãe. Estas e outras ocorrências são mais comuns do que a gente imagina. E nós, aqueles que falam em público e aqueles que ouvem aqui na Terra, não têm noção do que está acontecendo perto, portas íntimas adentro da criatura, porque os pensamentos não param. E às vezes a reflexão de um minuto é motivação para a mudança de comportamento, que é o que se deseja. A proposta de Jesus é que mudemos o nosso comportamento. Não para sermos bonzinhos, é porque existe uma relação entre comportamento e doença, por exemplo, que nós sabemos hoje pela doutrina espírita. E por isso a advertência de Jesus, toda vez que curava, primeiro uma advertência de que Jesus não curava ninguém, ele propunha a cura, acrescentava recursos, mas a cura só viria se a pessoa se modificasse. Então, ao curar, Jesus sempre dizia, tua vontade te curou. Vá e não erres mais para não te acontecer coisa pior. Ora, que referência é essa? Senão uma relação de causa e efeito entre comportamento e doença. São os nossos comportamentos que geram as nossas doenças. Voltando um pouco atrás, nós falamos agora há pouco na palavra vontade para ilustrar uma frase de Jesus. Mas Jesus usou a palavra fé. E fé, segundo Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma combinação de 3 fatores: vontade, certeza e lucidez. Vontade para desejar fazer, certeza de que vai conseguir e lucidez para escolher os melhores caminhos. Isso está no capítulo, repetindo, 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, portanto, essa referência mostra, como eu já falei, uma relação de causa e efeito entre a minha vontade e as minhas doenças. O meu comportamento e as minhas doenças. Aí, a gente tem que ter, primeiro, acontecer 2 coisas. O orador, ele pode ter ajuda espiritual aqui presente, ou ele pode estar longe. E mandar energeticamente o fluido para que ele possa receber. Não é necessariamente aquele guia, mentor, está aqui ligado. Se ele tiver, ótimo, é maravilhoso. Mas se ele não tiver, eles mandam fluidicamente para o campo magnético da pessoa que está falando. Agora, se eu for fazer um treino, que eu não
entidade que está ali vai ter dificuldade para que eu possa ser ajudado por ele, porque os meus arquivos mentais espirituais não conhecem simplesmente nada do assunto. Ele pode até passar alguns flashes, alguma inspiração e intuição, mas se eu não tiver alguma coisa dentro do meu arquivo mediúnico espiritual material, vai acontecer uma dificuldade muito grande para me expressar sobre aquele assunto. Ah, mas o Chico Xavier era analfabeto, sendo analfabeto. Não, o Chico é outra história. É um caso que, à parte, já nasceu pronto. E ele não era um médium de palestras, ele era um médium de psicografia. E o médium de palestras é o Nivaldo Franco. Ele já tem, mas ele já trouxe também conhecimentos de outras vidas assim como nós. Então tem que ter essas duas coisas. Não necessariamente você ser um doutor, saber de tudo sobre tudo. Não. Mas você tem que ter um pouco de preparação para que a gente vá falar sobre o assunto determinado. E aquela entidade lhe ajuda ali, colocando, quem sabe que você tem lá dentro da sua cabeça, dentro do espiritual, alguma coisa para expressar a respeito do assunto. O mentor não vai lhe intuir a falar de uma coisa que você não conhece. Exatamente. Não é que você conhece e ele vai. Ele não vai conseguir lhe intuir um assunto que você não conhece. Exatamente. Porque não pode colocar as palavras na boca do Exatamente. Eu vou falar de física quântica. Se você me falar de física quântica, você já está preparado para falar sobre física quântica. Porque eu vai falar sem saber. estudei antes a matéria. Se você quiser falar sobre filosofia, se você não souber nada, ele não vai lhe Vai não. Mesmo que eu vá falar do assunto sobre física quântica, me preparei um mês atrás. Parece que aqui é um mês, aí me disseram que vai ver o tema. O Genito, por exemplo. Ele já, o tema dele, ele já uma semana antes ele já tem tudo. Né? Então, ele, lá dentro do arquivo dele, ele já tem esse conhecimento também. Aí quando a entidade chegar, que for intuir na hora, para ele dizer mais, outras e tudo, ele vai conseguir estar lá na cabeça dele. Se não tiver, ele não vai ter como. Vai deixar de falar só o que ele estudou mesmo. Que nós aprendemos, aliás. A leitura do Evangelho, você lê e você faz a explicação. Mas um assunto mais aprofundado, se a entidade vê que você não tem arquivos lá dentro da sua cabeça, como é que ele vai passar uma intuição, uma inspiração? Vai ter dificuldade para você receber. É isso aí que ele está querendo dizer. Não é que nós sejamos ignorantes e não saber de nada, não. Pelo contrário, nós estamos aqui para aprender. Mas tem os arquivos lá atrás que ajudam também. Eles precisam do nosso conhecimento. Precisa para poder passar a história, começar. Na hora H aqui, para acontecer isso aí, é raro, como ele falou. O cara tem que ser muito bom na mediunidade, para ouvir na hora, ver, escutar, e aí você vai colocando e passando. O Chico Xavier, quando ia fazer algum programa, alguma entrevista, o irmão estava ali buscando o ouvido dele direto. É tanto que ele ficava assim, parado assim. Segundo Emmanuel, é assim, assim, assim. Mas é outra história. O Chico Xavier sempre ele está exceção. Né? E foi uma coisa já plantada e já tendo feito. O amigo do Evangelho é honrar seu pai e sua mãe. Por isso que ela deve ter se tocado com a briga que ela teve. Porque na hora, aí você diz assim, esse Evangelho foi para mim. A gente diz muito isso, né? Veio diretamente para mim. Então a explicação deve ter sido, vamos dizer, essa. E ela lembrou da confusão que ela teve com a mãe de manhã. E ver aquele arrependimento, aquele remorso, devido à explicação, à leitura, à ajuda dos espíritos, imediatamente ela vai, quando chegar em casa, pedir desculpa a mãe dela, porque ela ficou arrependidíssima. O Evangelho tocou no coração. E muito sei o que acontece isso. Se enquadra também com o que foi lido antes de ir ao templo, reconcilia-se. Como você leu aqui. Né? Uma vez eu fiz um tema sobre aborto, tinha uma criatura aqui. Eu fiz um tema sem acusar ninguém, eu não sou nem doido de acusar alguém, né? A gente faz um tema abordando o assunto. E a moça começou a chorar. A gente achava que ela estava incorporada com o espírito. Né? E aí a gente teve que parar a reunião, lógico, né? O meu marido estava até presente e tudo. E a gente foi, eu fui lá e ela disse, não é porque eu cometi. E agora eu estou vendo o que eu fiz. Quer dizer, tocou o assunto dela. Né? Mas aí a gente continuou a falar, eu tive mais cautela para ela ficar mais assim, e a gente continuou a reunião. Mas com esse tema, tocou no coração dela,
Seguimos em frente agora na história. Marcos e Tonini observam agora, entre o público, uma senhora no centro da cena, cujos pensamentos, pela cor da nuvem que está em torno dela, mostram que ela não está pensando bem. Os espíritos estão observando isso. Na Terra não conseguimos fazer isso, mas lá eles conseguem. Essa senhora está pensando alguma coisa que não é boa e, portanto, esses pensamentos acabam escorrendo para o seu tórax e ela sente uma certa pressão no tórax. E Marcos diz ao Tonini o seguinte: olha, ela gera o próprio desconforto. Mais uma vez a tese de que as nossas doenças têm causa no nosso comportamento. O que pode ser um pensamento, porque o livro não fala o que ela estava pensando de ruim. Mas nós podemos aqui imaginar uma série de situações. Por exemplo, que essa senhora não gosta da nora. Pode acontecer? Pode, e talvez seja mais comum do que a gente imagina. Ela não gosta da nora porque se sente responsável pela felicidade do filho. Ela acha que o filho fez uma má escolha. Ora, se a escolha é dele e ele já é maior de idade, ele que enfrente a situação. Eu não consigo mais, numa idade como essa senhora está, interferir na vida do filho sem prejuízo a mim mesmo. E, portanto, pensando mal da nora, esses pensamentos nocivos acabam se sobrepondo aqui no tórax, junto do órgão, que é o do sentimento, o coração. E essa pressão a faz sentir-se mal. É a primeira vez que ela está indo ao centro espírita, por exemplo, porque alguém lhe falou, se você tomar um passe vai sarar. E de fato, Marcos diz a Tonini que ela vai à sala de passe, vai tomar passe e os espíritos vão remover aquela nuvem escura. Mas, se ela não mudar comportamento, ela vai continuar com esse problema, porque se chegar em casa e voltar a pensar mal da nora, ela vai produzir novamente aquele teor de pensamento, que vai escorrer e vai se concentrar logo acima do órgão do sentimento. Esse desconforto vai permanecer. Ela só vai sarar o dia que ela mudar comportamento, marcando a tese de Jesus, que são os nossos comportamentos que geram as nossas doenças. Portanto, ela vai tomar passe várias vezes e vai melhorar, mas ela é a geradora do próximo desconforto. Se esse desconforto prosseguir, ela pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo, isso não quer dizer que o que eu vou citar seja o caso de todas as pessoas que passam por esse problema. Pode ser que ela tenha e desenvolva nódulos no seio, por exemplo. Se esse problema persistir, é possível que o câncer venha também nessa região. E às vezes em palestra, algum homem levanta a mão, senhor Américo, quer dizer que eu nunca vou ter câncer aqui no tórax, porque eu não tenho seio. Eu respondo, cuidado, porque o órgão de choque pode ser outro. Somos nós que localizamos a energia negativa onde a gente quiser. Por quê? Porque há órgãos de choque por todo o corpo. E às vezes, se na mulher é aqui, nesse caso, no homem pode ser no outro órgão. A pessoa disse que tem uma nuvem assim, uma cinza, ela caiu. A mulher exibindo essa cinza, os pensamentos dela. Olha aí como é que está a situação. E eles estão olhando e vendo aí, vão agora ter uma explicação por que ela está exibindo essa cinza mental que emana dos pensamentos dela na hora da reunião. Vamos ver aí o que ele vai dizer. Aí diz assim, eu estou passando mal aqui, sentado. Aquela pessoa diz, estou passando mal, eu preciso ser o quê? Porque isso acontece e ela não sabe de onde é que está vindo. É isso daí, passamento de mal. Se essa nuvem cinza, a pessoa que está com ela, pode com intenção jogar para outra pessoa? Por enquanto aí é só dela, está fazendo mal a ela. Mas se juntar outros e outros e outros e outros, aí vira uma coletividade. Mas isso aí está fazendo mal por enquanto só a ela, não se espalhou. É tanto que ela está sentindo uma falta de ar, uma pressão no peito, como ele falou aqui, ó. Ele está perguntando se você pode jogar assim dentro. Agora, se você tem sensibilidade e sintoniza com o mesmo tipo de pensamento, por exemplo, ela está com raiva de uma pessoa. Você é uma pessoa que também está com raiva, aí você pode absorver a energia, né? Aquela energia por sintonia.
sinal lá que eu peguei uma coisa ruim. Isso. Não, não foi bem assim não. Eu vou falar porque isso aconteceu comigo. Eu acho que a pessoa tinha raiva ou alguém andar. A pessoa olhou na direção e a cinza veio por mim, mas não ficou, passou por mim. A cinza era fria, né? Mas é muito fria. Eu só senti. Eu senti mesmo uma névoa. Mas não ficou de você. Não foi em mim não. É como se eu tivesse um isolamento. Ela passou por mim, mas eu não senti nada. Mas não ficou, né? Não ficou, não tomei susto. Isso eu tinha muita raiva, não sei se era de mim ou plano mesmo, não sei. Devia ser dela mesmo. E Ela você mesmo. não sintonizou com ela. Passou por mim. Agora o negócio é você não estar sintonizado com aquele sentimento. Você passar no lugar, sentir alguma coisa assim como um sentimento, porque você está, ele encontrou com você. Porque se ele encontrar cola, ele não fica, ele vai Você passa. seguir a criatura que está gerando. Aí é aquela história. Ixi, aquele centro não tem força. Eu cheguei lá, estou acabando aqui na minha casa passar lá. Não adiantou. Por quê? Porque ele está explicando justamente isso. Você tem que mudar os pensamentos e o comportamento. Senão você vai ficar exatamente com essa cinza. E ela estava com essa cinza com relação à nora. Isso gerou um comportamento de raiva. E naquela hora ali permaneceu no coração, que é a parte do sentimento, né? Aqui, ó. Lá no passo ela foi ajudada. Ela foi retirada essa cinza, o espírito estava bem e tudo. Mas se ela chegasse em casa e não visse os pensamentos do carro, continuasse com aquela dança, ia voltar tudo de novo. Daí aquela frase, eu não vou aquele centro não adiantou de nada, eu continuo do mesmo jeito. Mas a verdade é que nós somos os culpados e não achamos que devemos mudar. Só aquela pessoa. A minha nora que tem que mudar, ela que não presta. O eu foi dela e não meu. Aí você fica com deve ser saída, porque a solução é essa. Aquela coisa que diz o seguinte: você pode se curar na casa espírita, mas a casa espírita não cura você. Exatamente. Você falou uma coisa certa. Olha como é grave, gente. Nódulos no seu ela pode até ter, se esse negócio aí for à frente, essa raiva continuar, essa briga continuar, essa inimizade continuar, ela pode adquirir um nódulo no seio. Justamente essa parte quando se instalou a fumaça cinzenta. Aí você diz assim, mas isso aí é possível? É, porque a gente gera a energia negativa que acumula na matéria. Vai acumulando na matéria. E aí vai aparecendo. De repente acontece um negócio desse, e você diz assim, meu Deus, por que foi comigo? E aí a resposta é essa. Pode acontecer isso aí? Pode. Mas vamos em frente. Agora a cena mostra 3 pessoas, uma dormindo profundamente, a outra cochilando, e uma terceira, uma senhora, que está piscando pesado. Por que colocamos isso? O livro fala que as pessoas, quando vão a uma casa espírita, nem sempre se comportam atentos. Há pelo menos 3 causas identificáveis. Podem existir outras. Aquele senhorzinho mais no fundo, que dorme profundamente, faz um trabalho difícil, um trabalho braçal, chegando à casa espírita, está cansado, o ambiente da casa espírita favorece a leveza do ambiente do ponto de vista fluídico, energético, facilita, ele aproveita aqueles instantes e acaba descansando ali mesmo. Já isso não acontece com aquela senhora que está piscando duro. Ela não está prestando atenção direito na palestra, e quando não presta atenção, ela se desinteressa, acaba fechando os olhos muitas vezes, piscando duro, é capaz de dormir. Talvez seja por causa também do orador. O orador às vezes não está agradando. Pode acontecer, não está num dia bom, não está num dia feliz. Mas também ela não exerceu a vontade no sentido de aprender com as lições que são faladas na casa espírita. Todo orador, todo falador da casa espírita tem uma coisa a dizer, tem uma experiência a contar. E, portanto, nós podemos nos utilizar dessas experiências se estivermos atentos. Mas, em primeiro plano, aquele que dorme aí profundamente,
esse senhor está sob influência. O espírito que o influencia não gosta que ele vá ao centro. Ele não entrou, está lá do lado de fora. E tem uma nuvenzinha escura aí, né? Um pensamento, como se fosse um jato de pensamento escuro, dirigido a ele, pelo seu amigo, o obsessor, que o aguarda sair do centro. Ele não conseguiu entrar, mas lá do lado de fora, ele hipnotiza à distância o seu companheiro encarnado. Por quê? Há múltiplas explicações. O livro não fala qual é esse caso, mas muitas pessoas dormem numa reunião por influência obsessiva, ou por influência perniciosa de espíritos que não puderam entrar e não querem que o seu protegido, entre aspas, se desconecte da sua tomada mental. Porque quase sempre, quando a pessoa entra na casa espírita e enxerga o mundo de outro ângulo, uma outra panorâmica, essas conexões com espíritos necessitados inferiores acabam se desfazendo. E esses espíritos não querem que isso aconteça. Essa cena já aconteceu aqui. Imagina. Até comigo. Eu já dormi várias vezes, eu li. E quando a gente dorme, vai, né? Vamos ver o que vai dizer quando a gente dorme na reunião. Diz. Eu só fazer uma intervenção voltando ao assunto anterior. Né? Não é só o pensamento que sofre enquanto mora, não. A medicina, há 100 anos atrás, já desconfiava ou era precoce. Toda doença física nossa é provocada por nós. Nós aqui montamos o cérebro todo dia. É a raiva do chefe, é a raiva do cozinheiro, é a raiva do político. Né? Por que é que essas coisas normalmente ocorrem depois dos 50? Você tem pelo menos 30 anos de direção de carro. Tem pelo menos 30 anos de trabalho. De choque, de estresse, essas coisas todas. Né? Por que é que hoje a preocupação grande da medicina, a busca da medicina, é porque a pessoa estuda, evangeliza, porque no Evangelho estão todas as diretrizes para que a gente não tenha raiva de diabo. Certo? Então eu vou começar aqui com o Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus. Se vocês observarem a história, o sacrifício agradável a Deus, quando eu consigo sacrificar o meu orgulho. Né? Então eu não vou ter raiva por causa do meu orgulho que disse que o Genilson falou mal de mim. Quem é o Genilson? Né? Daqui eu passo um dia, 2, 10, talvez nunca falo com ele, mas aquela noite eu pergunto para mim, certo? O lance do Evangelho aparentemente é uma coisa inacessível, mas é o mais potente medicamento da nossa paz interior, que traz, em consequência, saúde física e mental. Os mais novos aqui não sabem quantas possibilidades de doença eles estão construindo diariamente. Nós falamos aqui há 20 anos, aqui há 10 anos, aqui há 15 anos, ou talvez antes disso, depende da estrutura. Então a história do projeto, porque a gente às vezes está acostumado a ler, por mais que a gente consiga se incluir, né, da lição espiritual. E só tem um remédio para esses cânceres que aparecem no interior. Homens, próprios, tudo isso tem um fundo espiritual. Certo? É feito como a saída, é isso. Certo? Os espíritos falam ser, é isso que eu tenho que discutir. Eu estou me evangelizando. Quem é que está se evangelizando? Quando a tua estoura a bomba, também está sendo feito. Eu queria lembrar bem isso, né? Esse momento sobre esses campos, essa energia de coração. Né? Os nossos corações são cheios de novo, de vamos nos evangelizar. É a proposta. Colocar a fé no Deus, a Deus Espírito. Ok? Pode acontecer,
lá fora faz isso com a gente? Pode, mas como é que ele furou o bloqueio da defesa? Porque eu abri a porta. Aí fica difícil. Não é tudo mental, energético. Aí eu dormi, o cara ficou lá fora, esperando que pôde entrar. Aí ele está vendo que eu estou dormindo, ele joga a energia para me dormir mais ainda. No caso assim, o outro estava cansado do trabalho, a mulher está perto. Mas esse primeiro, ele pega pelo pensamento. Pode acontecer, pode. Pode acontecer, né? Geral não. Vamos generalizar tudo que está vendo aí com a gente não. Isso aí são casos. Mas prossigamos no nosso centro espírita, visitando as tarefas lá do outro lado. Agora é um senhor cuja tela mental nós não estamos vendo ainda, mas vai aparecer daqui a pouco na sua tela. Tonini está percebendo, com a ajuda de Marcos, que este cavalheiro não está atento à palestra. Ele olha, mas não vê. Não enxerga. Ele está pensando em alguma coisa. Vamos ver o pensamento dele. Ele está pensando nos negócios. Está se vendo na mesa de trabalho, no escritório. Tonini pergunta a Marcos se ele está com algum problema. Ele diz, não. Ele só está preocupado em ganhar dinheiro. Pode ser que esteja visitando pela primeira vez a casa espírita e ainda não atentou para a proposta dos espíritos. Portanto, isso é muito comum na casa. Aquelas pessoas que vão assistir a palestra, mas estão vivendo uma outra realidade nos seus pensamentos. Bem, agora chegou a hora de nós conhecermos o que acontece do outro lado da vida para aqueles espíritos que entraram para também assistir a palestra. Algumas pessoas podem ficar preocupadas quando entram numa casa e sentam-se à cadeira. Elas podem se perguntar, será que eu estou sentada no colo de um espírito? Ou é ele que está no meu colo? Isso seria constrangedor. Nós, na casa espírita, não temos essa preocupação quando já somos de algum tempo na doutrina. Mas aqueles que chegam pela primeira vez podem ter essa dúvida. A cena que você vai ver mostra que há um mezanino, uma região estruturada no mundo espiritual, com recursos de matéria do mundo espiritual, para receber exatamente os espíritos que vão acompanhar a palestra. Eles estão ali no mezanino, assistindo a palestra. Agora vai entrar em ação aquela tela que estava atrás da mesa do orador, foi mostrada na preparação, e que os encarnados não veem a tela, mas os desencarnados estão vendo. Quando o orador faz uma referência a Jesus de Nazaré, ensinando determinada parábola, essa imagem vem à frente de todos. Os espíritos. Os encarnados não vão ver, a menos que tenha alguma coisa do projeto imagem. Mas, lá na vida espiritual, esse recurso é bastante utilizado, mostrando que também na vida espiritual eles usam a imagem para comunicar melhor uma ideia. E lá eles devem ter os originais da vida de Jesus. E, portanto, eles podem ver ao vivo e em cores como é que foi isso. Muito bem. Agora vamos sair da reunião pública e vamos a um outro setor da casa. Estamos agora vendo uma cena na área dedicada às crianças. Antigamente se chamava de evangelização infantil, algumas casas hoje chamam de apoio à família, ou a educação espírita da infância. Nós estamos vendo dois ambientes, de crianças menores à esquerda e por dentro da parede, que para os espíritos não tem muita interferência, uma parede aqui na terra, nós estamos vendo a sala contígua, do lado direito, crianças um pouco maiores. E uma professora em cada uma das salas, fazendo a sua aula, mostrando a sua aula e fazendo a sua atividade. Tonini recebe a informação de Marcos que a importância dessa fase no período infantil transcende as expectativas terrestres. Por quê? Aquelas sementes lançadas na época da formação da personalidade, que é até os 7 anos, até antes disso, dizem alguns psicólogos. Os 4 primeiros anos marcam profundamente a criatura. E a criança que vai para
a casa espírita recebe a orientação evangélica e os pais complementam em casa, porque só no centro, uma vez por semana, a gente não consegue nada. É preciso trabalhar os pais. Em algumas casas, então, tem esse trabalho junto dos pais, alertando que os pais têm que dar uma continuidade nas propostas que as suas crianças recebem na casa espírita. Crianças e jovens, é claro. Mas diz o Marcos para o Tonini que sementes lançadas, quando chega a época mais difícil da reencarnação, que é o período da puberdade, da transição para o período adulto, nessa transição os apelos do mundo são muito grandes e poucas casas espíritas hoje têm mocidades, têm grupos de jovens, exatamente porque o mundo tem um apelo muito grande hoje. Baladas, internet, MSN, enfim, por aí afora. Mas, diz o Marcos, se a semente foi lançada, muitas vezes nós conseguimos evitar que um jovem se comprometa diante de alguma circunstância da vida, porque a semente estando lançada, nós conseguimos ativar a lembrança dele para aquele ponto da lição. E às vezes com isso conseguimos evitar um mal maior, ou até evitar o mal. Mas Tonini observa que há outras mulheres na sala, espíritos, que estão observando a aula. E ele pergunta o que é. E ele diz, Marcos diz que estas mulheres faliram na tarefa de educar os seus filhos. E agora estão se preparando novamente na vida espiritual, observando o que se deve fazer com as crianças, para, em voltando à Terra e serem mães novamente, se preocuparem mais com a educação, com o processo educativo das crianças. Muito bem, agora vamos voltar ao salão principal, para falar de um equipamento daqueles todos que nós vimos lá. Nós não sabemos que equipamentos tem na vida espiritual, mas esse os espíritos contaram. Naquele livro de vibrações, ou naquela urna de bilhetinhos que tem sempre a entrada do salão de palestras da casa espírita, o livro, ou bilhete, no caso aqui é um livro, as pessoas anotam nome e endereço, não é isso? Pedindo o quê? Normalmente a ajuda dos espíritos para aquele nome, para a pessoa que está naquele endereço. Eu costumo dizer que nenhum político atende pedidos num abaixo-assinado com uma única assinatura. Ele só vai se mexer quando tiver um número muito grande de assinaturas, até para que possam votar nele futuramente. Na vida espiritual, a intercessão funciona mais ou menos assim. Às vezes me pedem para colocar o nome de uma pessoa no livro. Eu coloco. Mas qual é o meu grau de envolvimento com aquela pessoa? O ideal é que a própria pessoa interceda. Quer dizer, aquela que tem um nome que a pessoa conhece, que sabe que precisa, faz a intercessão. Por quê? Quando ela faz isso, ela coloca toda a sua energia. E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês podem pensar o seguinte, mas qual é o critério dos espíritos para detectar quem precisa mais e quem precisa menos? Não é quem precisa mais e quem precisa menos o critério. O critério é da intensidade de méritos e deméritos. O aparelho é passado porque nem todos os espíritos têm essa percepção. Eles precisam, alguns deles precisam de aparelhos. Quando o aparelho passa sobre o livro, salta na tela a energia do pedido feito por alguém. Aparece um nome lá. Dá para ler o nome aí. Né? Não interessa aqui qual, porque foi um nome fictício. Aparece o nome de uma pessoa. Tonini pergunta, mas por que esse nome está aparecendo? Porque a pessoa que gravou ali o pedido não era o que está no nome, o que está lá registrado. Mas a pessoa que gravou o nome da pessoa necessitada fez isso com tal intensidade que aquilo salta aos olhos no aparelho. O dispositivo é para isso. Vamos ver na próxima cena uma imagem ampliada. O nome está bem claro ali. Eles descobrem que a pessoa que fez o registro está presente naquela reunião, naquele dia. E eles vão até ela para investigar o problema e ver o que é possível fazer. Quem registrou o nome do senhor Antônio, que está aí, um nome
qualquer, não tem nenhuma referência pessoal. Foi a mãe dele. A mãe está preocupada porque a mulher o abandonou com os filhos. Ele cuida dos filhos agora, mas está desacorçoado da vida, está pensando em se matar. E a mãe, percebendo isso, fez um pedido. Ela não consegue demover o filho dessa situação. Já tentou de tudo, mas agora pede aos amigos espirituais que façam alguma coisa. E logo em seguida um espírito se aproxima para consultar a tela mental desta mãe, que está lembrando do filho. E os espíritos vão tentar fazer alguma coisa assim. A pedido dela. O mérito é dela. A necessidade é do filho dela. E eles vão ver o que é possível fazer. É claro, em toda ajuda tem uma recomendação das lições de Jesus. Primeiro nós temos que nos ajudar, depois o céu ajuda. Ajuda-te que o céu ajudará. Mas, como a mulher, a mãe da pessoa, fez um pedido com muita intensidade, os espíritos vão fazer o que é possível. Muito bem. Agora chegou o momento dos passes. Lá na sala de passe é que vamos observar um outro fato. No canto lá à esquerda tem uma pessoa pensando em tudo, menos no que está acontecendo ali. E mais no centro das pessoas que vão tomar o passe está uma jovem que sai levemente do corpo. E podemos perceber isso pelo laço que une o seu perispírito ao corpo de carne. O que Marcos explica ao Tonini? Diz que o passe, ele é de um teor de energia que penetra o nosso corpo. Mas, se o perispírito sai um pouquinho, por esforço da prece, da concentração de quem vai tomar passe, o perispírito praticamente absorve todos os recursos. E quando volta a se justapor ao corpo de carne, consegue fazer um efeito melhor, mostrando mais uma vez a lição de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Enquanto o homem no canto, à esquerda da imagem, não está preocupado com nada, está tomando passe automaticamente, a jovem está fazendo uma oração naquela hora. Isso dilata um pouco o perispírito, ele nem talvez tenha saído tanto do desenho, no desenho que está sendo mostrado, o perispírito talvez não tenha saído tanto do corpo. Isso foi um exagero de desenho para mostrar que o perispírito às vezes se dilata, ou às vezes sai um pouquinho, só para mostrar isso. Terminado o passe, vamos dar uma passadinha lá no ambiente onde estão as garrafas d'água com os nomes. E os espíritos estão magnetizando a água, colocando ali recursos que podem servir de medicação para aquela pessoa cujo nome está estampado na garrafa. Naturalmente, os espíritos investigam as necessidades e colocam ali recursos compatíveis com méritos e deméritos de cada um para que cada garrafa tenha a sua contribuição adequada ao seu problema orgânico. Muito bem, a reunião está quase encerrando. E o responsável pela equipe médica dá mais algumas informações ali ao Tonini. E logo em seguida, a reunião termina. Mas começa uma outra tarefa. Nessa casa espírita existe o atendimento fraterno depois da reunião pública, porque as pessoas que vão à reunião pública aproveitam a ida e na saída já fazem o atendimento fraterno. O companheiro que vai fazer o atendimento fraterno já está a postos fazendo a sua leitura de preparação, a sua oração, e 3 espíritos estão designados para ajudá-lo. A responsável por essa equipe é uma mulher, é o espírito de melhor percepção, melhor sensibilidade. Os outros também cooperam. Muito bem. A primeira pessoa que é atendida é um senhor que tem alguns problemas orgânicos já instalados no corpo físico. E a imagem mostra que esta mulher, esse espírito que é mulher, está vendo dentro do organismo dele exatamente onde está o problema. Ela sabe onde está o problema. Intui o atendente fraterno para avisar o companheiro que ele precisa consultar o médico de sua confiança. Por quê? O problema já está instalado no corpo físico. Pode ser que precise de uma cirurgia, mas isso o médico terrestre vai avaliar. Do lado dos espíritos, ela está observando que a lesão, do outro lado, está observando a lesão e vai contribuir fluidicamente para que isso melhore também.
Era a primeira vez que o senhorzinho estava indo ao centro espírita. Recebe uma intuição da atendente, ele, o atendente fraterno, aliás, para que oriente essa pessoa para vir nos dias de tratamento de passe, por algum período, em função do problema, mas que ele não dispense o tratamento médico. Muito bem, agora uma outra pessoa entra, é uma jovem bastante desesperada, ela está numa espécie de obsessão, desesperada, ela não tem maiores sintomas no organismo físico, mas do ponto de vista psicológico ela está bastante alterada. Essa mulher, chefe da equipe, observa o psiquismo lá no fundo para saber o que está acontecendo e identifica imediatamente o problema. Ela está ligada a uma entidade que a persegue, está do lado de fora, não foi autorizada a entrar. Ela identifica esse problema e orienta o atendente fraterno para dizer a ela que comece também um tratamento de passes e também vai colocar o nome dela para o tratamento da desobsessão, porque ela está com uma influência perniciosa. E alguém poderia perguntar, mas que problema é esse? É o marido dela. Dessa encarnação não, ela nem casou. É o marido da outra encarnação, que ela abandonou. E esse marido não perdoou-a. Ela já está encarnada outra vez e o marido a persegue. Isso nos leva a muitas reflexões. Há sintomas que não sabemos as causas, mas elas às vezes são profundas, estão lá em outras vidas. E os sintomas estão começando a aparecer. Por sorte, ela procurou a casa espírita. Vai ser orientada, vai estudar, vai fazer cursos, vai entender a proposta de Jesus. E em se modificando, vai ajudar o marido a se modificar. Mas por enquanto, essa atendente manda entrar o espírito obsessor do passado. O marido entra, feroz, querendo agredir, mas é impedido disso. E ela conversa com ele, dizendo que as coisas vão se resolver de alguma forma, ela vai perceber o erro, ela vai se modificar. O livro não fala da solução do problema, mas isso acontece muitas vezes em muitas casas espíritas. As pessoas chegam, não sabem o que está acontecendo, os encarnados também não, mas propõem o conhecimento da doutrina e também do Evangelho de Jesus para mudar comportamentos. É isso que vai ajudar a mudar os outros. Muito bem, a reunião está terminando e agora os espíritos saem em caravana. Por quê? Aqueles nomes e endereços registrados, muitas vezes, não estiveram presentes na reunião. Portanto, equipes de espíritos saem agora da instituição, cujas portas se fecham para os encarnados, que vão para suas casas dormir, mas os espíritos continuam em ação. Agora, volitando, levam alguns espíritos necessitados para colônias. Outras duplas de trabalhadores vão até lares cujos nomes e endereços foram colocados no livro ou naquele bilhetinho despretensioso que a gente colocou na urna. Nada disso deixa de ser levado em conta por uma questão de respeito dos espíritos à casa que trabalha em nome do Cristo. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, e a Jesus, a Nossa Senhora Maria Santíssima, por essa oportunidade de a gente ter visto nossa reunião, vamos dizer assim, nossa palestra pública, baseado nessa que acabamos de ver no vídeo, passo a passo, como se procede. E acreditamos, Deus, nosso Pai Jesus e Maria Santíssima, que a nossa casa também esteja nos mesmos moldes que essa casa está. Porque nós somos filhos de Deus, primeiramente estamos aqui aprendendo, tentando se melhorar, se corrigir e também trabalhar e ajudar ao nosso semelhante. Primeiramente a nós mesmos, somos os primeiros necessitados dessa ajuda espiritual. Graças a Deus, essa casa abençoada com todo esse aparato espiritual que ela também tem, nos recebe, nos dá essa ajuda, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo o Evangelho de Jesus e colocarmos em prática a nossa mudança moral e espiritual. Que todos os irmãos desencarnados que aqui estiveram, como essa casa também tinha e tem, possam ser atendidos, possam ser socorridos e
levado para os tratamentos espirituais. Após a nossa saída, continua o trabalho aqui em cima. E é isso que nós desejamos. Uma boa volta para casa, com segurança, com os nossos guias e mentores, os anjos da guarda, os guardiões dessa casa, que a gente possa transmitir para os nossos familiares e amigos e vizinhos toda essa energia que nós emanamos aqui. Vamos ter uma boa noite de sono, que a gente possa ir para bons lugares, se encontrar com bons espíritos e quem sabe a gente possa se tratar lá, ou trabalhar, ou estudar, se for permitido por Deus. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser.